Se você me encontrar no metrô de Claremont e estiver armado, atire uma bala direto na minha cabeça. Atire na têmpora com o cano levemente inclinado para baixo. Eu preciso que a bala percorra a menor distância possível dentro do meu cérebro antes de atingir meu hipocampo. Se eu tiver sorte, a sensação da bala atravessando minha cabeça vai durar só algumas décadas. Por mais horrível que isso possa parecer, você estaria me fazendo um grande favor. Perder a vida assim, o mais rápido possível, é uma solução muito melhor do que a alternativa que tenho diante de mim. Meu problema começou há mais de 10.000 anos. Às 10h15 da manhã de hoje, eu ganho dinheiro participando de testes clínicos. Sou o que chamam de voluntário saudável, que toma medicamentos experimentais para descobrir seus efeitos colaterais. Uma vez tomei um remédio para os rins, também testei várias vezes medicamentos para a pressão arterial ou colesterol. Hoje de manhã, eles me disseram que o medicamento que eu tinha tomado era uma substância psicoativa, cujo objetivo era acelerar as funções do cérebro. Nenhum dos medicamentos que eu tinha testado até então tinha me causado qualquer efeito recreativo, quero dizer. Em outras palavras, nenhum dos medicamentos que me deram tinha causado qualquer efeito psicoativo em mim. Talvez eu sempre tenha tomado placebos sem saber, mas claramente não era o caso desse aqui. O remédio de hoje era diferente. Ele funcionava. Ele me deu um comprimido às 10h15 e disse para eu esperar na sala de espera, até que ele me chamasse para fazer alguns testes. A assistente de pesquisa me disse que eu não teria que esperar mais de 30 minutos. Então, me estiquei no sofá da sala de espera e li alguns artigos de uma revista de psicologia que estava em cima da mesinha de centro. Li a revista inteira, mas ele ainda não tinha me chamado. Então comecei a ler o jornal daquela manhã e quando terminei, li outra revista. Eu me perguntava o que estava levando tanto tempo para eles. Virei lentamente a cabeça para dar uma olhada no relógio e eram apenas 10h23. Então eu tinha lido 3 coisas diferentes em apenas 8 minutos. Lembro de ter pensado que aquele seria um dia muito longo, e eu estava certo. Na sala de espera havia uma pequena estante com alguns livros nela. Quando me levantei para caminhar até ela, senti que minhas pernas mal funcionavam. Elas não estavam fracas, apenas lentas. Demorei 1 minuto inteiro para me levantar do sofá, e mais 1 minuto para dar 2 passos até a estante. Olhei para os diferentes livros e acabei escolhendo uma amiga Moby Dick. Meus braços tinham o mesmo problema que minhas pernas. O simples ato de estender meu braço para pegar o livro me levou um tempo incalculável. Eu até fiquei entediado esperando minha mão alcançar a lombada do livro. Voltei em direção ao sofá e me deixei cair sobre ele em uma queda tão lenta. Isso me lembrava os saltos dos astronautas na Lua devido à gravidade. Abri Moby Dick lentamente e comecei a ler. Comecei com Chame-me Ishmael e fui até o momento em que Reb joga o tubo no mar. E se você nunca leu Moby Dick, isso acontece no capítulo 30. E foi nesse instante que finalmente me chamaram. Como você está se sentindo? A assistente de pesquisa me perguntou isso. Eu me sinto lento, foi o que respondi. Na verdade, é o oposto. Tudo parece lento para você porque você é rápido demais. Mas minhas pernas, meus braços, eles se movem em câmera lenta. Seu corpo sente que está se movendo devagar porque seu cérebro está rápido demais. Ele funciona de 10 a 20 vezes mais rápido que a média. Sua mente pensa e percebe a realidade rapidamente, mas seu corpo ainda está sujeito às leis da biomecânica. Honestamente, você se move mais rápido do que uma pessoa normal. Disse ela, imitando uma pessoa correndo. Mas seu cérebro funciona tão rápido que até mesmo seu andar acelerado parece lento para você. Relembrei minha queda em câmera lenta no sofá da sala de espera. Mesmo com músculos mais lentos, meu corpo ainda deveria ter reagido à gravidade do mesmo jeito. Em outras palavras, por que, mesmo, a gravidade parecia estar tão lenta quanto meus músculos? O fato dos meus músculos estarem mais lentos não explicava por que a gravidade parecia tão lenta para mim. Meu cérebro provavelmente funcionava em uma velocidade mais que espetacular. Que eu consegui ler 2 revistas, um jornal e os 30 primeiros capítulos de Moby Dick em 15 minutos. Depois eles me submeteram a vários testes. Eles eram até bem divertidos, aliás. Eles me fizeram fazer malabarismo com 3, 4 e depois 6 bolas.
Não tive nenhum problema, mesmo com as 6 bolas, pois elas pareciam se mover numa lentidão impressionante. Eu só precisava esperar cada bola fazer um arco antes de cair devagar na minha mão. Depois eles jogaram Cheerios para o alto e eu consegui pegar todos com as varetas. Depois disso, eles fizeram a mesma coisa com um punhado de moedas e eu consegui contar o valor total antes que elas tocassem o chão. Os testes cognitivos, apesar de menos divertidos, eram bastante reveladores. Terminar uma cruzadinha, 3 segundos, encontrar o caminho para sair de um labirinto desenhado em um post-it. 2 segundos, ver slides a 10 imagens, S e responder perguntas detalhadas. Sobre o que eu tinha visto, acertei 95%. Eles também me disseram que eu tinha tirado 250 na escala de Knopf. Aparentemente, isso correspondia ao domínio do sobrenatural na escala de rapidez de pensamento. Depois eles me mandaram de volta para casa. Os efeitos vão parar em algumas horas. Foi o que a assistente me disse. Claro, pra você vai parecer que dura 10 dias. Tente usar esses efeitos a seu favor, adiantando seu trabalho, por exemplo, ou fazendo outras coisas que você queira fazer. O trajeto até minha casa foi horrível. Eu estava a apenas 3 estações de metrô, e normalmente isso levaria só 35 minutos. Mas na minha percepção do mundo acelerado, eu tive a impressão de que isso durou dias. Dias horrivelmente longos. Ir da mesa da assistente até o elevador parecia ter me levado 1 hora. Eu saí correndo do escritório tentando convencer minhas pernas a irem mais rápido, mas sem sucesso. Apesar dos desejos do meu cérebro, eu permanecia limitado pelas leis da biomecânica. A grande desconexão entre meu corpo e minha mente tornava extremamente difícil saber quando desacelerar ou simplesmente girar meu corpo. Era como se eu tivesse me transformado em uma espécie de grande trapo humano, impossível de me mover como deveria. Em um momento, calculei mal minha velocidade e esmaguei meu dedo contra a parede, bem ao lado do botão do elevador. Mesmo vendo a parede com o botão se aproximar do meu dedo, não consegui movê-lo a tempo de evitar que fosse esmagado contra ela. Foi violento e a dor foi realmente intensa. Se meu cérebro funcionasse normalmente, provavelmente teria doído por uns 30 segundos. Mas no meu estado atual, a dor parecia ter durado bem mais de meia hora. Cerca de 45 minutos. A descida de elevador tinha sido exaustiva. Pareceu levar uma eternidade para descer os 7 andares, só com as paredes da cabine como distração. Depois disso, também quis correr até o metrô. Admito que essa parte foi quase divertida comparada ao resto. Mesmo que meu corpo se movesse, na minha opinião, muito rápido, eu ainda conseguia me mover com cuidado e decidir onde e como eu ia colocar meus pés, mexer meus braços e girar meu tronco. Em pouco tempo, me acostumei com esse cérebro que funcionava 24 vezes mais rápido que meu corpo. Continuei assim pelo resto do caminho, me contorcendo e passando raspando nas pessoas nas calçadas e nos carros na rua a poucos centímetros de distância. Passei 1 hora, de acordo com a minha linha do tempo, descendo para o metrô e correndo até a plataforma. Era um tédio sem fim ter que esperar os 6 minutos até a chegada do metrô. Embora houvesse mais para ver na plataforma do que no elevador, ainda era muito chato. Eu devia ter roubado a cópia de Moby Dick. O metrô chegou rugindo na estação bem devagar. O som agudo dos freios tinha se transformado em um ruído grave e monótono por causa do que estava acontecendo comigo. Não era só o barulho do metrô que estava 3/8 abaixo do normal. Todos os sons estavam em câmera lenta, quase inaudíveis. As vozes tinham sumido, lentas demais para alcançar a frequência que eu conseguia ouvir. Mesmo assim, consegui perceber o choro de um bebê no meu vagão, mas parecia mais o canto de uma baleia. Os sons, bruscos e agudos, como as buzinas dos carros e os caminhões que pulavam sobre os buracos, estavam graves demais e pareciam trovões roncando a quilômetros. Quando eu estava na empresa de pesquisa, eu sempre podia ouvir e me comunicar com a equipe de pesquisadores, mas agora qualquer comunicação verbal era impossível para mim. Os efeitos do medicamento intensificavam-se. Passei o que me pareceu ser dias naquele maldito metrô, dias. Ouvindo os gritos de baleia que saíam do bebê e os freios que pareciam um solo de tuba. Embora os sons fossem completamente diferentes para mim, o mesmo não ocorria com os cheiros. Eu não conseguia me adaptar ao fedor do metrô. A mistura de fluidos corporais e urina que se espalhava pelo vagão.
Depois de uma eternidade, finalmente voltei para o meu apartamento. Correndo a toda velocidade para dentro, era como uma descida tranquila na corrente de um rio. Fiquei aliviado de estar em casa, pelo menos eu sabia o que podia fazer lá. Então peguei um livro que estava lendo alguns dias antes, 100 Anos de Solidão, e terminei de ler. Apesar de virar as páginas tão rápido que rasguei algumas, eu sentia que a maior parte do meu tempo tinha sido gasta virando as páginas e não lendo. Eu tinha chegado em casa há apenas 3 minutos. Tentei entrar na internet depois de levar uma eternidade para ligar aquele maldito computador, mas estava tão lento que fiquei frustrado demais. Horas inteiras para carregar apenas uma página e uma fração de segundo para lê-la completamente. Mais de 100 artigos depois, e novamente, mal se passaram 3 minutos, vasculhei minha lista de livros que queria ler e terminei mais 2. Tudo isso em 4 minutos. Decidi tentar dormir para que os efeitos passassem mais depressa. Infelizmente, a parte do meu cérebro responsável pela percepção do tempo, aquela que tinha sido acelerada pelos remédios, não era a mesma que controlava o sono. Mesmo que eu parecesse estar acordado há dias. Meu corpo, entretanto, sabia que eram apenas 13h25 e não estava pronto para dormir. Apesar de tudo, tentei, fui ao meu quarto. E me deixei cair como pluma sobre meu colchão. Fechei os olhos e fiquei deitado lá por horas e horas. O que na verdade foram apenas 10 minutos. Então desisti, eu não consegui. Estar preso nessa prisão mental era um inferno, então tomei um comprimido para dormir. A sensação do comprimido e da água que tomei para engolir foi muito desagradável. Na minha garganta eu sentia como se tivesse uma bola bloqueando minha respiração e que descia lentamente pelo meu esôfago. Depois desse momento horrível, ainda li um livro. 10 minutos se passaram, então li outro. Já fazia 18 minutos que eu tinha tomado o remédio para dormir. Joguei com nojo o livro que estava em minhas mãos. Do outro lado do cômodo, ele fez uma pirueta grotesca, como uma folha soprada pelo vento, e então bateu na parede com um leve estrondo. Esse foi o único som que ouvi desde então, o que parecia já fazer horas. Depois, o livro caiu no chão lentamente, como uma sandália escorregando em uma piscina. A gravidade permaneceu inalterada desde que tomei a pílula. As leis da física eram as mesmas. Minha percepção do tempo estava completamente distorcida. Isso significava que eu podia usar a velocidade com que as coisas caíam como uma forma de julgar os efeitos do que eu tinha tomado. Com base no tempo que o livro levou para cair no chão, estimei que os efeitos do remédio ainda estavam se intensificando. Então li uma revista e depois liguei a televisão. Foi aí que percebi que eu via cada cena do vídeo como se fosse um PowerPoint. Frustrado, desliguei a televisão. Então li um pouco mais. Desta vez, eram os 2 primeiros volumes da História dos Povos de Língua Inglesa, de Churchill. E, honestamente, eu odiei. Mas considerando as horas de tédio que eu teria para pegar outro livro na estante, preferi me limitar a esses livros mesmo. Foi bem melhor assim. Já fazia 35 minutos que eu tinha tomado o remédio para dormir. Então me deitei no sofá e fechei os olhos. O tempo passou, eu inspirei e isso me levou 1 hora. Mais tempo se passou, eu expirei por várias horas. E mesmo assim, eu ainda não conseguia dormir. Eu precisava de outro plano de ação. Então decidi voltar à empresa que tinha me dado aquele remédio terrível. Pensei que talvez eles tivessem algo para reverter os efeitos, ou pelo menos me sedar até que tudo passasse. Então saí do meu apartamento o mais rápido possível, mesmo que para mim isso parecesse levar uma eternidade. Nem tive tempo de trancar a porta, isso teria levado tempo demais. Desci as escadas correndo, era mais rápido do que pegar o elevador, atravessei o hall e saí para a rua. Para mim, parecia que tinha se passado um dia inteiro, com a destreza de um humano dotado de poderes sobrenaturais. Corri pelas calçadas, passei voando pela primeira escada que levava até o metrô, e foi aí que o sonífero começou a fazer efeito. Só que eu não fiquei cansado, nem um pouco. Em vez disso, foi como se tivesse havido uma interação forte com o comprimido que eu tinha tomado de manhã. Enquanto eu descia a segunda escada em câmera lenta, avançando realmente, muito devagar, tudo parou.
O rugido monótono das ruas e o barulho do metrô tinham cessado completamente, substituídos pelo silêncio mais perfeito que eu já experimentei. Minha descida parecia ter cessado totalmente. Antes de tomar o sonífero, minha percepção do tempo talvez fosse 100 vezes mais lenta do que a realidade, mas naquele momento parecia ser milhares de vezes mais devagar. Cada segundo agora parecia durar dias inteiros. Só o simples ato de mover os olhos para tentar olhar alguma coisa era como se meus olhos percorressem quilômetros inteiros pelo meu campo visual. Eu, que já tinha me acostumado e principalmente tinha aprendido a correr, andar e pular em muito pouco tempo, com o efeito dos remédios, fiquei totalmente desestabilizado. A combinação dos 2 medicamentos agora impossibilitava os movimentos do meu corpo. Mesmo que eu estivesse paralisado ao andar, era incapaz de controlar meus músculos corretamente. Eu ordenava ao meu pé que avançasse e recuasse por horas, porque eu sentia que ia tropeçar no próximo degrau. Longas horas tentando ajustar o ângulo do meu tornozelo, depois reajustando de novo quando eu achava que não ia conseguir. Apesar de todo o esforço, torci o tornozelo no próximo degrau. A dor não diminuiu nem um pouco com o tempo. Horas de sofrimento e peso sobre o meu tornozelo torcido. O sinal nervoso que enviava a sensação de dor para o meu cérebro parecia funcionar de forma diferente dos nervos que estavam nos meus ouvidos. A dor invadia meu cérebro, imune à minha nova percepção temporal. Horas e horas de peso gradual sobre o meu tornozelo torcido se transformavam em horas de dor crescente. Segui em frente, meu cérebro acelerado, incontrolável, meu corpo lento demais. Eu caí durante o que pareceu dias, e consegui girar meu tronco só o suficiente. Para evitar que minha cabeça batesse violentamente no chão, caí sobre meu ombro direito. No começo, o impacto mal foi perceptível, e então senti uma leve pressão no meu ombro. Enquanto ela batia no chão, a pressão aumentou. Me mergulhando em uma dor insuportável por horas, meu ombro acabou cedendo, saindo completamente do lugar, com uma ruptura que me deixou enjoado. Terminei de cair dias depois, e fiquei deitado no chão olhando para o teto. A dor no ombro persistia, como uma ferida fresca e violenta. Tive muito tempo para pensar durante essa queda. Se cada segundo me parecia durar dias, então cada minuto real deveria durar anos. Mesmo que o remédio saísse do meu sistema nas próximas 2 ou 3 horas, esse pesadelo ia durar para mim centenas de anos. Então tomei uma decisão. Eu tinha um plano. Eu precisava conseguir chegar até a plataforma e me jogar no primeiro metrô que passasse. Então, me virei para ficar de mãos e joelhos, com meu ombro implorando por um descanso. Mas calculei mal o giro e caí de costas novamente. Então tentei de novo, e dessa vez caí de rosto no chão. Eu tentava desesperadamente descobrir como controlar esse corpo que se movia mais devagar do que a grama crescia. Semanas de esforço finalmente foram recompensadas quando consegui, enfim, me equilibrar sobre os joelhos e as mãos. Se ficar de 4 já era tão difícil, então andar ou correr estava fora de questão. Então eu rastejei. Rastejei pelos túneis do metrô, depois por baixo da catraca, diante do olhar bobo das muitas pessoas que estavam ao meu redor. Durante semanas, até finalmente conseguir chegar à escada rolante. Ela levava as pessoas para baixo na mesma velocidade que uma geleira desmorona no oceano. Durante minha descida interminável, observei a plataforma Bonder. Segundo o painel, o próximo metrô chegaria apenas em 20 minutos. Para mim, 20 minutos agora pareciam um ano inteiro. Eu teria que esperar 1 ano na plataforma do metrô para finalmente poder acabar com esse horror. Desci da escada rolante evitando o olhar das pessoas. Continuei engatinhando até um banco e me encolhi ao lado dele, tentando encontrar uma posição menos dolorosa para o meu ombro. E foi aí que meu problema ficou ainda pior. Muito pior. A desaceleração do tempo que acabei de experimentar na escada era só o começo da interação entre o sonífero e o medicamento experimental. Os efeitos chegaram ao auge. Enquanto eu estava encolhido perto do banco, pisquei os olhos e horas de escuridão se seguiram. Os sons já tinham desaparecido e agora era a vez da minha visão. Tudo o que restava era a dor da minha queda. Meu cérebro ultra rápido compensou imediatamente a falta de informações sensoriais.
Então comecei a ouvir vozes. Elas cantavam para mim em uma língua que nunca existiu. Padrões e rostos, mas também cores, iam e vinham na minha mente. Eu relembrei minha vida e me imaginei vivendo outra. Eu até cheguei a esquecer o francês, afundei em um desespero quase total. Falei com Deus, cheguei até a me tornar Deus, imaginei um universo e lhe dei vida através do pensamento. Depois fiz isso de novo. E de novo. Meus olhos se reabriram com uma lentidão desconcertante, um leve brilho. Semanas, um raio de luz. Semanas, uma visão estreita da plataforma. Os tornozelos dos passageiros ao meu lado e um anúncio na parede oposta. Novas semanas novamente. Então eu tirei meu telefone do bolso, o que me levou décadas. Não sei como eu poderia explicar esse tédio que senti. Mas a dor no meu ombro não era nada comparada a isso. Todos os pensamentos que tive, eu já tinha tido centenas de vezes antes. A visão dos tornozelos e dos anúncios nunca muda. Nunca. Meu desespero era intenso e tangível, como um objeto de metal particularmente sólido atravessando meu crânio. Era inevitável. Quais são então as minhas opções? Se eu rastejar e cair nos trilhos sem que o metrô me atinja, eu não vou morrer. Certamente sentirei mais dor do que com meu ombro, e provavelmente serei resgatado por alguma alma caridosa da plataforma. Não serei capaz de agir quando o metrô chegar. Nesse cenário, a dor seria infinita, infinita. Então eu esperei o metrô para poder me jogar embaixo dele. Então, isso finalmente me atingiu. O fato de que eu iria experimentar a dor, de ser despedaçado em vários pedaços. Durante dezenas de anos, vivi centenas de vidas aos pés desse banco. Espiritualmente, sou muito mais velho do que todos os seres humanos que já pisaram neste planeta. A maior parte da minha vida parece que passei encolhido na plataforma, com uma vista inalterada dos tornozelos e dos anúncios. Este áudio, então, é o meu plano B, minha última chance. Não sei quantas vezes será preciso desacelerar para que fique quase incompreensível, mas rezo para que seja possível. Passei várias vidas gravando e postando isso, na esperança de que alguém ouça. E eu realmente espero que essa pessoa tenha a bondade de pensar que está na hora de acabar com o meu sofrimento. E que se encontrar um homem encolhido debaixo de um banco, o mesmo que rastejou pelo corrimão da escada rolante, que coloque um fim ao seu calvário. Então, se você é essa pessoa e está mesmo nessa plataforma de metrô, por favor, acabe com esse pesadelo.